Fala galera, beleza? Hoje eu vim reagir às falácias ditas por Pedro Cardoso, conhecido por seu personagem cômico Agostinho Carrara. Nós sabemos que o Pedro Cardoso interpretou de maneira absurda, cômica, envolvente, engraçada o personagem Agostinho Carrara na série transmitida pela Rede Globo, A Grande Família. Mas o que nós vamos ver neste vídeo, na verdade, não é nada mais nada menos do que uma comédia trágica do Pedro tentando falar daquilo que não entende, sobre a fé cristã, sobre Jesus Cristo e sobre o cristianismo. Nós vamos desmontar as incoerências desse discurso mal informado de alguém que se diz ateu. Ele mesmo disse: eu como um ateu até respeito Jesus Cristo. Mas nós vemos que quando vai falar sobre Jesus, cristianismo, fé e doutrina cristã, ele fala de algo que está longe de compreender. Então nós vamos mostrar as verdades bíblicas, a doutrina cristã, o objetivo do propósito da redenção e muito mais nesse vídeo. Vem comigo. Eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Aqui nós já encontramos um erro gravíssimo, porque ele diz que o que salva não é a morte de Jesus, mas sim a vida, sugerindo que Cristo deveria ser um exemplo de vida. Concordamos sim, Jesus foi o melhor exemplo de vida de uma pessoa que já pisou sobre essa terra, mas ele enfatiza e limita ao mesmo tempo a obra de Cristo somente em vida e não de sacrifício. Isso demonstra uma ignorância profunda da doutrina central do cristianismo. A Bíblia é claríssima ao dizer que a morte de Cristo é o ponto culminante da redenção da humanidade. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É a morte sacrificial de Cristo que remove a condenação dos pecados. Somente nesse início ele já negou uma obra importantíssima, enfatizada e enraizada na Bíblia Sagrada, que é a obra da redenção, o qual a chave hermenêutica da Bíblia, que é Cristo Jesus, veio cumprir. Ao afirmar que a morte de Cristo não é tão importante, ele nega de maneira gravíssima a obra da redenção. Se o Pedro, o Agostinho aí, eu vou falar Agostinho para não confundir com Pedro apóstolo, se o Agostinho ele quer fazer de Jesus somente um exemplo moral, ele demonstra mais ignorância ainda, porque ele mesmo deveria saber que Jesus Cristo veio ao mundo justamente para morrer. De fato, Jesus Cristo foi um excelente professor moral, mas foi muito mais do que isso. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, escrito lá em João capítulo 1, versículo 29. Calma que nós vamos chegar lá, viu, Agostinho? Porque você cita esse trecho lá na frente. Lembrando que a palavra tirar, aqui em João 29, vem do grego airon. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Jesus perdeu quando morreu. Ele não ganhou. A humanidade perdeu. Bom, Agostinho diz que Jesus perdeu quando morreu, como se o projeto de Cristo, a obra de Deus, a vida de Cristo tivesse sido interrompido pela morte. Pensa numa coisa ridícula. É esse argumento. Ao falar isso, ele demonstra uma visão completamente deturpada e errada, equivocada do propósito de Cristo. Ele começou negando a obra da redenção. Agora demonstra não saber nada acerca do objetivo e do propósito da vida de Jesus Cristo. Comenta aí embaixo: Jesus Cristo não perdeu, ele venceu na cruz. A morte de Jesus é o triunfo sobre o pecado e sobre a morte. Colossenses 2, 14 e 15. Ele cancelou o escrito de dívida e o removeu pregando na cruz. Ele despojou os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. João 19:30, Jesus ele diz aquela icônica e maravilhosa frase tetelestai, está absolvido, está consumado, onde ele mostra que a cruz não foi uma derrota, foi a vitória final sobre o mal. Mas infelizmente o Agostinho parece não compreender isso. E eu estou falando isso não é de maneira sarcástica não. Infelizmente, se Deus não abrir a mente dessas pessoas, eles jamais vão chegar ao conhecimento do que realmente é a fé cristã, é a doutrina cristã. Eu estou falando isso para você, você que acompanha o canal, você que é cristão, você que defende a fé cristã, você que acredita em Jesus Cristo. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo que eu reputo equivocado. Isso se chama analfabetismo teológico. Infelizmente, essa
ideologia masoquista que ele quer imputar à fé cristã, isso não existe. É inferência dele, somente na cabeça dele. O sacrifício de Jesus não é nenhum sinônimo de ter prazer no sofrimento. Muito pelo contrário, primeiro nos mostra que todos aqueles que estão dispostos a servir Jesus, como o apóstolo Paulo ele escreveu, todos aqueles que estão dispostos a servir o Senhor Jesus Cristo hão de sofrer perseguições. Então, o primeiro ponto do Evangelho é mostrar que aqueles que seguem Jesus Cristo serão acusados, serão perseguidos, serão difamados, sofrerão perseguições aterrorizantes, e também mostra o verdadeiro sentido do sofrimento e dessas perseguições. Agora, comparar o sofrimento de Jesus Cristo com uma espécie de masoquismo é uma ignorância brutal, como por exemplo um pai que ama seus filhos e demonstra o seu amor para com eles e sofre por eles, não é sinal de masoquismo, é sinal de amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso não é masoquismo, é o amor que inclusive é demonstrado por muitos pais a seus filhos. Sabe qual a nova compreensão do Evangelho aí sugerida pelo Agostinho, ou pelo menos o que eu estou vendo aqui, é um desconhecimento radical do Evangelho. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. Agostinho, Jesus veio para morrer, moço. Ele não veio ser somente um exemplo moral, ou mais um professor, ou um pseudo-filósofo, não. Jesus não veio para escrever livros ou fundar escolas filosóficas, não. Ele veio para salvar. Marcos 10:45, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Tinha profecias do Antigo Testamento para ser cumprida, um sacrifício pascal precisava ser feito. Jesus não veio entreter ninguém ou fazer longos discursos filosóficos. De que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. Quanto mais ele tenta argumentar, mais ele afunda no desconhecimento. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agostinho, você vai pesquisar aí o que é remissão individual. Porque o fato de eliminar o pecado do mundo não significa que tem que ser quando você acha que deve acontecer a remissão dos pecados. É um processo, existe uma disciplina bíblica que se chama revelação progressiva. Anota aí para você pesquisar também. Revelação progressiva e remissão individual. O pecado só vai ser eliminado, vou até usar a palavra que você mesmo disse, só será eliminado da terra e da humanidade no dia da grande redenção. O ato pecaminoso é algo do próprio ser humano, e isso de maneira alguma anula ou torna ineficaz a obra salvífica e redentora de Cristo. Você usou João 29, que diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acreditando que a palavra tirar ali é aniquilar, eliminar. Muito pelo contrário, a palavra tirar ali vem do grego airon, que significa carregar ou levar aquilo que existe. Isso significa que Jesus tirou o peso do pecado de sobre as pessoas que creem nele e carregou sobre si. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Se mire na vida e não na morte dele. Não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida. São exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. Mais uma falácia perigosa, pois a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o coração do cristianismo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, lembrando que só ressuscita quem passou pela morte, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e logo ainda estáis mortos nos vossos pecados. A morte e a ressurreição de Jesus, gente, são inseparáveis do seu ensino. Do início ao fim do seu ministério terreno, a todo momento Jesus enfatizava a morte dele. Quando ele disse para os seus discípulos em João 14 que iria morrer, os seus discípulos ficaram tristes. Então ele disse: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Sem a morte e sem a ressurreição de Jesus Cristo, a fé cristã seria
totalmente inútil. De fato, Jesus ele foi um grande exemplo, mas sem a sua morte e sem a sua ressurreição, ele seria somente mais um profeta, somente mais um homem bom. Ele seria somente o que o Agostinho está sugerindo aí, um professor moral. O que o Agostinho não entende, ou pelo menos ele se recusa a acreditar, é o que o cristianismo ele está enraizado no sacrifício e na sua vitória sobre a morte. Nós dependemos disso para a salvação. Mas sabe o que é curioso dessa turma de pseudo-ateus? É que ao invés deles defenderem seus próprios argumentos, suas próprias convicções e elaborar seus argumentos filosóficos, eles querem atacar exclusivamente o cristianismo. Se eles preferem acreditar na ausência de Deus e que as demais religiões são inválidas, lembrando que o ateísmo acabou se tornando uma religião também, por que será que eles escolhem o cristianismo como alvo primário? Eu quero ver vocês atacarem da mesma forma e veemência que atacam o cristianismo o Islã. Os pseudo-filósofos, pseudo-ateus não fazem artigos, vídeos criticando e atacando o Islã. Sabe por quê? Porque essa religião ela tem uma atuação severa no que diz respeito aos ataques e críticas que são feitos contra ela. Todos nós sabemos, inclusive você pseudo-ateu, você pseudo-filósofo, sabe que em vários países muçulmanos qualquer blasfêmia contra o Islã resulta em consequências gravíssimas, inclusive prisão e até morte. Agora, por que o silêncio sobre isso? Porque você sabe o tipo de resposta brutal que vocês terão se atacar essa religião. Eu não vejo nenhum de vocês falando sobre o hinduísmo, o histórico de perseguição dos hindus, só que você, pseudo-ateu, prefere ignorar a existência e a realidade dessas religiões porque sabe que as consequências por criticá-las serão terríveis. Isso se chama covardia intelectual. Obviamente, atacar o cristianismo para vocês é mais prazeroso, é mais convincente. Por quê? Porque o cristianismo, ele tolera, ele suporta, ele prega o amor, a tolerância, a fé, ele prega a liberdade de expressão, inclusive daqueles que zombam o cristianismo. Podem criticar o cristianismo à vontade, porque vocês não serão censurados, silenciados ou mortos, não. Na verdade, vocês não são ateus ou pseudo-ateus, vocês são anticristãos, porque vocês só falam mal da religião cristã. Eu não vi nenhum outro vídeo de vocês falando sobre essas outras religiões que têm um histórico de represália, opressão e perseguição diante daqueles que criticam sua religião. Ou seja, no fundo, essa atitude só mostra a fraqueza de seus próprios argumentos. É muito mais conveniente para mim atacar um caminho que eu tenho certeza que não vai ter nenhum tipo de retaliação violenta. Enfim, o Agostinho demonstrou que não tem nenhum conhecimento bíblico, teológico, não sabe nada do evangelho e fica simplesmente lançando frases de efeito sem fundamento nenhum. Ao tentar reinterpretar o cristianismo, ele não somente demonstrou sua completa ignorância, como também uma falta de respeito diante da fé de inúmeras pessoas que ele nem sequer se deu o trabalho de conhecer de verdade. Quer saber a verdade, Agostinho? Você tentou filosofar, tentou lacrar diante de um assunto espiritual, diante de um assunto sagrado, mas na verdade você nem sequer arranhou ou rabiscou a superfície da verdade. Seu comentário é especificamente irrelevante diante da grandiosidade do Evangelho, do cristianismo e do Senhor Jesus Cristo e da Bíblia Sagrada. Que o Agostinho, e quem mais quiser entenda isso, Jesus Cristo não foi derrotado, ele venceu, e qualquer tentativa de reduzir o seu sacrifício é pura ignorância. Ficamos por aqui, valeu!